Nesse momento iremos proferir a mensagem. Eu quero trazer uma mensagem, Deus colocou no meu coração, uma experiência de Davi. Hoje pela manhã falamos do guerreiro como um poeta com um grau de sensibilidade muito grande, querendo ficar no colo, nos braços de Deus. Mas agora eu também falei, me lembro que ele é um grande guerreiro. E Davi, enfim, quando você vê Davi na sua adolescência, ele enfrentando gigante, matando gigante, uma vida de muitas lutas, e é realmente um dos maiores guerreiros de Israel. E eu quero ler uma experiência de Davi no capítulo 22 do primeiro livro de Samuel. Aliás, 1 Samuel 21. 1 Samuel capítulo 21. A gente vai ler a partir do versículo de número 10. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo número 21, a partir do verso 10. Davi foge para Aquis, rei de Gate. Vamos ler do verso 10 até o verso de número 15. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu diante de Saul, e foi para Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que esse homem está louco, por que me trouxeste a mim? Versículo número 15. Falta-me a mim doidos, para que trouxesses esse para fazer doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Pai querido, obrigado a Deus, porque o Teu Espírito Santo sempre tem uma revelação em nossas vidas, ó Deus, através da manifestação da Tua palavra. Obrigado por tudo que já aconteceu nesta noite, ó Deus, pelos louvores, ó Deus, pelo momento também da mordomia, da entrega, reconhecendo o Senhor como Deus de toda a terra. Obrigado pelo privilégio da vida, de estarmos aqui. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe a este lugar, a Tua casa, casa de adoração, Deus. Desde manhã, o Senhor nos trouxe aqui com alegria, ó Pai. Nós estamos felizes porque estamos diante do Senhor. Pai querido, ajuda-nos a entender esse comportamento de Davi, esse Teu servo, ó Deus, que passou por vale da sombra da morte, ó Deus, que passou por tantas situações, e o Senhor deu livramento, ó Pai. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Faça-nos entender, ó Pai, a Tua mensagem e o seu profundo significado para cada coração. Os irmãos que estão presentes, aqueles que estão através também em sua residência do culto online, que também possam receber da Tua parte, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? O capítulo que nós estamos lendo é o capítulo de número 21. Seu contexto geral, Davi, ele está em fuga. Ele está fugindo do rei Saul. Jonatas, um aliado de Davi, orientou ele para que fugisse, porque a fúria do rei era grande sobre Davi. E Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque, e ali Davi, ele pede pão para seus homens, ele pede alimento, pede também arma. E ali Aimeleque vai dar o pão sagrado, porque não tinha, mas deu o pão sagrado a Davi e a seus homens, e deu a espada que estava enrolado na estola sacerdotal, e era aquela espada que ele havia matado o Golias, o gigante. Então Davi estava numa terra do inimigo, e aqui o texto fala, quando ele levantou-se naquele dia, ele fugiu diante de Saul, mas foi bater também numa terra de seus inimigos. Interessante que o texto nos revela que aqueles homens daqueles reis, daquele lugar, ele disse: este é Davi, não é este rei Davi,
o rei da sua terra. Apesar de Davi ainda não ter sido coroado, mas era um homem que era reconhecido pelas suas campanhas militares, pelas suas vitórias, porque enquanto as mulheres, as dançarinas, diziam assim, está aqui, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E isso aumentava o ciúme de Saul sobre Davi. E Saul já havia tentado em algumas vezes, lançando flechas, lançando o arco contra Davi para matá-lo. E Davi fugiu. Pensando nesse texto, nesse contexto, Davi se fez de louco, de doido, ficou salivando, como a gente viu, para não ser morto. E o rei disse, não é possível que esse é um guerreiro, um homem matador de gigante, louco desse jeito. Será que está me faltando doido aqui? E vocês me trazem mais um louco? E foi essa experiência de Davi que fez ele produzir o Salmo de número 56. E é esse Salmo 56 que eu quero trazer uma reflexão baseado nesse contexto, o primeiro livro de Samuel, versículo 21. Salmo de número 26, eu quero ler com os irmãos. Esse salmo me chamou a atenção, porque Davi, ele fez essa composição quando passou por essa experiência. Geralmente, todos os salmos de Davi, ele passa por uma experiência difícil, uma experiência de morte, e compõe o salmo. Vamos perceber agora em Salmo de número 56. Salmo de número 56, a partir do versículo, todos os 13 versículos falam da luta de Davi pela sobrevivência e o que aconteceu com ele. Então, vamos apreciar essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Davi estava com ar de louco mesmo, porque ele estava vendo a morte. Versículo 2 diz assim, os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. A igreja pode ler comigo esse versículo? Em me vindo o temor, e ele prossegue nessa poesia, lembrando da sua perseguição, ele diz, em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a confiança, e nada temerei. O que me pode fazer um mortal? Todo o dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, esconde-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me derem cabo da vida. Dá-lhe retribuição segundo a sua iniquidade, derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Num dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que eu fiz, os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Interessante, né? A gente lembrando agora, vendo o contexto no Antigo Testamento e a composição de Davi falando sobre o que passou na sua vida. Esse salmo, na verdade, é um salmo de lamento. Davi está lamentando, né? E também é um conforto, porque ele estava sendo perseguido. Se tinha alguém muito perseguido, era esse ungido de Deus, o rei de Israel, e ele recorria a Deus neste momento. E aqui eu percebo algumas considerações nesse salmo. Primeiro, eu percebo Davi, ele clamando a Deus. Observe o versículo de número 1. Clamou a Deus, o único socorro de Davi. Poderia muito bem até citar aquele salmo bem conhecido dele, o Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas aqui,
nesse Salmo de número 56, que tem um contexto do livro de 1 Samuel, capítulo 21, ele fala que Davi tinha um socorro. O socorro de Davi era Deus. Ele não tinha ninguém por ele mais. Ele tinha homens cansados também, homens que estavam em fuga. Tanto é que depois no versículo capítulo 22, a gente vai ver Davi indo para a caverna de Adulão, e ali também passando momentos escondido com sua família, só perseguição. Esse homem que canta salmo, que mata gigante, também teve muitas perseguições. Parece que isso é uma realidade na vida do cristão. É muito difícil você fazer um trabalho de uma envergadura dessa, de trabalho de oração, de evangelização, ganhando almas, trabalhando incessantemente, sem que haja perseguição. E assim Davi, quando ele recebeu a unção, que ele foi ungido por Deus, as perseguições parece que aumentaram na vida de Davi. Então, clamou a Deus, o único que podia salvá-lo, o único que podia dar vitória. E Davi diz assim: num dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. É possível que você está aqui nesta noite, ou está em casa, está passando também por alguma luta, dificuldades, mas é hora da gente, quando estiver nesse momento, lembrar da experiência do rei de Israel. Ele confiava em Deus, Deus era a sua confiança. É impressionante que eu estava vendo esse texto, a circunstância que Davi escreveu esse salmo, era de luta, e ele estava completamente acuado, perdido, e os amigos, os inimigos deles, ali querendo matá-lo, e levaram pedindo autorização do rei. Davi nos deixa lições muito importantes, como é possível vencer as adversidades que nos assolam em meio do perigo. A gente não deve desistir, não deve recuar. Quando tem um perigo, a gente deve confiar no Senhor, porque Ele vai dar escape. Você crê que Deus dá escape? Quando o perigo estiver cercando, aí Deus vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. Quando você diz assim, parece que não tem mais saída, aí aparece o Deus da providência, Jeová Jireh, abrindo porta, dando escape. Alguém vai dizer até que você parece estar doido, está meio perdido, mas Deus está trabalhando na tua vida, Deus está agindo, e a vitória é nossa no nome de Jesus Cristo. Irmãos, em que circunstâncias? Em primeiro lugar, a gente percebe que Davi colocou a sua confiança em Deus. Versículo número 3, novamente, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Veja o verso 4, por favor, do capítulo 56. Em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus põe o quê? A minha confiança, e nada temerei. O que é que me pode fazer o mortal? Aquele mortal foi confundido. Deus falou ao coração daquele rei que Davi era um louco, mas ali estava o rei Davi, ungido do Senhor. Então, em primeiro lugar, está passando por lutas, confia em Deus. Num dia em que eu temer, eu hei de confiar no Senhor, porque Deus muda a situação e dá vitória. Com esse Deus, Davi disse: eu salto muralhas, eu tenho vitória, porque este é o meu Deus. Clamou quando você estiver na luta. Sabe que o nosso socorro é Jesus. Eu aprendi muito lendo essa história, e meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, e nós precisamos confiar no Senhor. Mas também eu percebo que Davi, ele falou algo interessante, ele proferiu confiança em Deus. É como que fosse uma profissão de fé. Vejamos alguns versículos que me chamam a atenção aqui. Davi falando que ele crê, ele confia no Senhor. A gente acabou de ler. Aí a gente aqui aprende que devemos botar em Deus nossa confiança. Temos que confiar em Deus. O temor, o medo, às vezes a preocupação, as tensões, vêm para todos nós. Ninguém está livre, ninguém escapa. E temos que fazer uma coisa, é confiar no Senhor. Sabe o que eu me lembro também do Salmo 62? Ele diz assim: a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha confiança, da minha salvação. A minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Sabe quem é tua esperança? É Ele, é Deus. Na hora do sufoco, na hora da dor, Deus é a nossa esperança. Então, irmãos, eu aprendo também neste salmo a não deixar nosso coração triste, mas confiar, esperar no Senhor. Salmo 27 fala de muitas lutas, mas no versículo 13 ele diz assim: eu creio, eu acredito que eu verei a bondade de Deus nessa terra, na terra dos viventes. E no versículo 14 do Salmo 27 ele diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o desejo do seu coração. Você está sendo meio fraco? Vai receber força de Deus nessa noite, porque Deus vai fortalecer o nosso coração, e pode vir o que vier,
nada temerei, eu sei que não estou sozinho, Todo-Poderoso, meu amigo. É mais ou menos nessa linha. Você não temas. Realmente vem um temor, vem um medo, mas Deus, Ele está vendo tudo, e Ele é aquele que dá vitória. Então, agora o que a gente fazer? Descansa na palavra. Vamos dar um saltinho no verso número 10. Veja o verso 10, depois a gente volta. O verso 10 diz para a gente descansar na palavra de Deus. A igreja pode ler comigo? Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Então é louvando o Senhor, mesmo diante da tribulação. Que tal a gente fazer como Paulo e Silas louvando? Eu não sei que semana está me esperando, nem você sabe, mas a gente vai louvar, vai glorificar, vai exaltar, vai esperar num Deus que vai operar poderosamente. Alguém pode dizer, está louco, com tantas lutas e com essa alegria e cantando. É porque a nossa confiança é no Senhor. Irmãos, Davi, ele proferiu fé em Deus no momento de muita tribulação. Mas eu percebo também nesse texto, Davi, ele faz uma descrição da obra dos inimigos, porque o inimigo, tem um versículo em Provérbios que diz, foge dele o sono quando não fizer tropeçar alguém. O apóstolo Pedro diz que ele está ao nosso derredor, procurando quem tragar. Veja qual era o sentimento de Davi contra os inimigos dele. Versículo 5, veja o verso 5. Davi sabia, interessante, quando ele recebeu a espada e recebeu os pães para seus amigos, para os seus soldados, havia um espia de Saul, observando, um pastor de Saul espiando tudo, era um fofoqueiro e foi contar tudo, porque tem gente que escuta aqui, semeia ali, faz a confusão tão grande, mas Deus está vendo tudo. Digam assim, Deus está vendo tudo, Ele vê todas as coisas. Então, olha o que Davi disse, todo dia torcem as minhas palavras, e os seus pensamentos são todos contra mim, para o mal. Verso seguinte, verso 6, ajuntam-se, esconde-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de darem cabo da minha vida. Verso 7, a igreja ajuda, vamos lá? Dá-lhe a retribuição segundo a sua, derriba, ó Deus, na tua ira. Davi orava porque ele estava percebendo a grande perseguição e ele tinha ciência do que estava acontecendo. Então aqui a gente percebe uma descrição completa da obra do inimigo, distorcendo a palavra do servo do Senhor. Mas aqui ele diz assim, descansa na minha palavra, descansa e espera em mim. Porque, irmãos, eu já ouvi dizer tanto isso, e é verdade, o inimigo se levanta, mas para quê? Para cair, porque Deus, Ele conhece a minha, a tua vida também, e pode aguardar providência do céu, Senhor. Aqueles que te perseguem, aqueles que te deixam triste, aqueles que te deixam até chorar, Deus, Ele está a caminho tomando providência, assim como Ele fez na vida de Davi, Ele faz na tua vida e na minha vida também. Então Davi clama ao Deus único que pode salvar. Davi faz uma profissão de fé, colocando em Deus a sua confiança. Davi reconhece que os inimigos estão por todos os lugares, querendo assaltar, querendo ver sua vida, mas nós precisamos descansar na palavra do Senhor. E aqui, meus irmãos, Davi, ele revela a sua gratidão, mesmo em meio às lutas. É descansar na palavra, é buscar Deus em oração. Está passando por luta? Ore. Veja o verso 9, o versículo 9, me ajuda aí. Num dia em que eu te invocar, olha que Davi vai orar, viu? Você vai orar, você vai dobrar o joelho. E num dia que eu te invocar, vai fazer o quê? Baterão em retirada aos meus, pois bem sei isto, que Deus é por mim. Digam assim, Deus, mas digam forte, Deus é por mim. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode se levantar o exército como for, era o exército do rei de Aquis, era Saul atrás de Davi, e vinha arma, e vinha navalha, e vinha flechada contra Davi, e o Espírito Santo livrando Davi. E se o Espírito de Deus está comigo, eu luto como Davi, eu venço como Davi. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ele diz assim, olha, sabe quem está a minha confiança? É no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns em curva se caem, e tem muita gente caído, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Diga assim, eu estou de pé, por misericórdia do Santo de Israel. É Deus que nos coloca de pé. Busque a Deus em oração,
é lindo esse testemunho de Davi, um rei vitorioso. E ele fala da vitória do rei, e ele atribui sua vitória a Deus. Pessoas escondidas do Engel fofoqueiro, eu já li um livro sobre ele. Ele ficava olhando, espiando de longe, e ele foi contar a Davi. Por conta dele, morreram 80 sacerdotes. Por conta dele, mas Deus deu livramento a Davi. Queridos irmãos, essa história é tão linda. Eu me lembro quando Josafá, rei de Judá, também ele fez isso. Ele começou a clamar a Deus, porque ele recebeu uma carta desafiadora, ameaçadora, pessoas o perseguindo. Ele tinha notícia, e estava pessoas de todo lado, e ele começou a orar ao Senhor. Sabe o que é que você vai fazer? Eu faço também a minha causa, eu coloco diante do Senhor, e o Deus que conhece minha vida, minha motivação, conhece você, Ele vai dar uma resposta. Aguarda só, viu? E ela está chegando. Quem crê pode dizer amém, irmãos? Deus é Deus de resposta. Deixam fazer, deixam ficar bem à vontade, deixam falar. Tem um Deus que é por mim, Davi disse. E ele disse: no dia que eu invocar, ou no dia que eu ficar invocado, não, ele fez: no dia que eu invocar, Deus vai me dar resposta. Irmãos, eu confesso que quando eu estou nas minhas meditações, que eu olho, me lembro do Senhor, a obra é tua, a glória é tua, o púlpito é teu, aleluia, tudo é para a honra e glória dele. Queridos irmãos, e quando eu lembro que pela misericórdia do Senhor, 24 anos aqui, nesse ministério, sempre assumindo função de liderança, na vice-moderação e no pastorado, no evangelismo, na presidência da igreja, quantas coisas vêm. Quantas vezes Satanás levanta uma pessoa, isso ao longo dos anos, e Deus fica no teu lugar. Eu não te ajudei no começo, eu estou contigo até o final. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Busque a Deus em oração, foi isso que Davi fez. A oração é sempre a melhor opção. A oração sempre é o melhor recurso. Como não seria nossas vidas se de fato levássemos tudo na prática de oração? Sabe o que acontece, igreja? Sabe o que acontece, irmão? Você que está do outro lado, oramos pouco. Precisamos buscar mais, precisamos ter esse desafio, buscar mais o Senhor. Eu olho assim, meu Deus, eu preciso orar mais. Se a gente lesse mais a Bíblia, se a gente orasse mais, a gente confiava mais, a gente veria o poder e a glória de Deus muito mais presente na nossa vida. E o gigante vai cair. Davi já viu isso, e alguém vai achar que ele é louco. E Davi, Deus está preparando o rei para a grande vitória. Deus está preparando. Eles preparam uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus está ungindo, Deus está preparando e Deus está dando vitória. Num dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Então, irmãos, essa palavra é maravilhosa, e eu quero dizer que Davi, ele tinha um motivo, muitos motivos para acreditar no Senhor, que Deus estava com ele. Ele tinha muitos motivos. Eu queria que os irmãos, novamente, a gente fazesse esse leitura, só para ver os motivos, naquele momento, a experiência de Davi. Ele fez salmo, versículo 8, a gente está indo nesse salmo, ele é muito potente, ó: contaste os meus passos, quando eu sofri perseguições. Você sabe, quando você está cabisbaixo, você está sem vontade de comer, até seu andar muda, seu semblante, Deus está vendo tudo. E quando você chora, Ele diz assim: olha, eu sofri perseguições, tu recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? O crente, quando ora, o Senhor responde. E ele chora, o monte estremece. E quando ele ora, aguarda. Aquele está bem perto. Porque você sabia que tem pessoas que chegam para não espionar a tua família, a tua vida, e se faz de amiga, e aí, ó. Sabe disso ou não? Teve um rei que não vigiou, trouxe até para dentro da sua casa, que a gente às vezes é tão imediatista, a gente se entrega tanto, se dá tanto, mas alguém só quer saber mais os teus segredos. Mas tem uma coisa, o teu segredo e o meu está com o Senhor, né? Não confunda as coisas. O servo de Deus, o ungido do Senhor, ele tem uma confiança maior em Deus, nesse Deus que eu confio, Ele está na minha vida. Eu imagino essa situação de Davi, correndo, fugindo, e Deus presente na vida dele. Amados irmãos, se no final aqui eu percebo nesse versículo ainda, Davi revelando o motivo da sua confiança em Deus, a gente leu o verso 8, eu quero ler o 9 novamente, toda a igreja comigo. Num dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. O verso 10, passa aí, verso 10.
Em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Eu quero dizer algo para os irmãos, que o Espírito Santo bate no meu coração. Não importa o tipo de perseguição, luta que você está passando, abra a sua boca e comece a louvar o Senhor. Comece a agradecer a Deus e se prepare, porque vai estremecer o lugar, as cadeias vão se abrir e o nome de Jesus vai ser glorificado e algo vai ser revelado. A capa cai. Não há nada escondido que um dia não venha a ser revelado. Deus mostra, a capa é grande, mas Deus tira a capa e mostra quem é a mulher, mostra quem é o homem e mostra a situação. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Então está aqui, irmãos, essa palavra, e eu quero dizer que esse Deus é maravilhoso. O verso 11, a gente já está terminando o salmo. Neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei o que me pode fazer o homem. E para encerrar, sabe o que é que Davi faz depois de toda essa experiência? Ele viu a morte. Tem muitas pessoas que quando vê a morte, passa por experiências desagradáveis, doenças, qualquer for a perseguição, o tipo de perseguição, ele faz votos, e Davi fez. Veja aí o versículo de número 12 e 13, vamos ver o 12, versículo 12, os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus, render-te-ei ações de graça. Irmãos, não fique com a boca fechada, porque Deus tem feito você. Comece a pagar os votos que você um dia fez do Senhor. A gente às vezes esquece, recebe vitória, recebe a bênção, esquece de voltar para agradecer. E Davi diz que eu vou pagar, vou fazer culto de gratidão. Verso número 12, ó, os votos que eu fiz, eu os manterei. Verso 13, toda a igreja pode ler? Pois da morte, sim, livraste da queda, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Quem compreendeu essa mensagem, levante a mão. Ele viu a morte de perto, e ele agora estava pagando os votos dele. Amados irmãos, quando chega o temor, você sabe o que deve fazer. Davi ensina: confie em Deus, descanse na palavra, ore. Isso funciona, experimente. Incline sua cabeça, um minutinho só. A gente vai fazer uma breve ministração, em seguida a ceia do Senhor. Não sei o que está lhe causando medo. Sei que se Deus mandou essa mensagem para mim tem um sentido. Mas não sei o que está causando medo em você. Não sei se é medo de perder o emprego, alguma perseguição, uma coisa muito sutil pode estar acontecendo. E você está perguntando a Deus até quando? Mas segundo a revelação dessa noite que Deus falou no meu coração, o Deus que deu livramento a Davi de morte, Ele dá livramento a você também. Por livraste a minha alma da morte, da queda, meus olhos da lágrimas. Portanto, invocarei teu nome enquanto eu viver, vou falar do teu amor. Eu vou dizer algo para você que está me ouvindo nesta noite. Para você. Essa palavra para todos nós, mas eu queria falar para vocês, especialmente, não sei quem é. Está na hora de você dar aquele culto de gratidão que já prometeu faz tempo. E vai dizer à grande congregação os livramentos que Deus fez na sua vida. Aleluia. Ele livrou você da morte, livrou da vergonha, do escândalo. Deus livrou você. Podia ser um grande escândalo, Deus te livrou. E livrou você na hora que você foi no caminho da sombra da morte. Deus te deu o livramento. Eu não vou fazer muito apelo, mas eu quero fazer uma pergunta a você. Você reconhece isso? E você, nesta noite, entendendo essa palavra, você vai dizer: Senhor, eu quero te agradecer, porque eu sei que foi o Senhor na minha vida. Davi se fez de louco. A gente às vezes se faz de esquecido como se fosse com a gente. Mas Deus livrou você. Você está salvo pela misericórdia do Senhor, por livramento. Eu estou falando para alguém que se afastou de Deus. Não sei por que o motivo. A luta se agravaram, ficou mais severa e você se afastou. Não é para se afastar. Todos estão com a cabeça inclinada. Se essa palavra que Deus colocou no meu coração foi para você, faça o sinal com a sua mão que eu quero dizer: Deus te abençoe. Quem é que recebeu essa palavra? Amém, meu filho. Amém. 2 vidas, olha aí. 3 vidas ali. E alguém se voltando.
Alguém que estava afastado está voltando nesta noite. Quem é a quarta pessoa? Não precisa sair do seu lugar não. Você entendeu? E outra coisa, quase que você não chegava aqui hoje. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Pois Ele livrou você da morte. Tem essa quarta vida? Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe. Mais uma jovem ali que reconhece. Eu vou encerrar. A gente vai ter agora a administração da ceia. Eu quero agradecer por essas vidas. Mas eu quero confessar aos irmãos. Uma inquietação às vezes bate entre nós. Tem mais alguém aqui que está como se fosse aquela mulher do fluxo de sangue que recebeu vitória. Está escondida na multidão. E Deus quer que você se declare. Anuncie e pague até o voto. Se é com você, não fuja. Levanta a tua mão. Sou eu, pastor. Essa palavra foi todinha para mim. Você não é obrigado a fazer isso não. Mas se não é coincidência, se Deus se revelou a você, eu quero que você ore por alguém que está do teu lado, sem olhar para ele. Só ore. E você com força, no nome de Jesus, levanta a sua mão. É a quinta vida. Quem é você? Está repreendido toda a obra de Satanás na tua vida, porque o diabo há muito quer te matar, e Deus te livrou. Você sabe com quem Deus está falando nesta noite? Deus está falando com você. Ele te livrou da prisão, Ele te livrou da morte. A igreja está orando por você e eu vou encerrar. Mas se você desejar, não precisa vir aqui à frente. Onde é que você está? Levante a sua mão com força. Foi eu, pastor. Deus fez isso na minha vida e eu preciso declarar isso. A igreja está orando. Você tem coragem? Em nome de Jesus, em nome daquele que te livrou. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra que não volta vazia, mas ela tem um efeito. Essas 4 vidas, eu creio, Deus, que tem outras, ó Deus. Mas, ó Deus, o Senhor fez algo na vida de Davi tão maravilhoso que ele não podia ocultar nem deixar de agradecer. E ele se voltou para ti, ó Pai. E ele sabia que os livramentos da lança de Saul, da mão de Aquis, foi o Senhor que fez isso. Por isso que ele teve uma vida dedicada ao Senhor para sempre. Obrigado, Deus, por essa mensagem nesta noite. Continua falando conosco no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre a tua igreja, ó Pai, e sobre todo Israel espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém? Amém. Semana de vitória, semana de paz.